Boa tarde, bem-vindo à sociedade civil. Foram as crianças e os jovens os principais responsáveis por ensinar os hábitos de reciclagem nas casas dos portugueses. Mas há muitas outras propostas para que nestas férias todos aprendam mais sobre como contribuir para a sustentabilidade do planeta. É o tema de hoje do Sociedade Civil. Educar para a sustentabilidade é o objetivo de um cada vez maior número de atividades dirigidas aos mais novos. Ecoescolas é o nome de um desses projetos a acontecer. Através das crianças e jovens, a mensagem fundamental tem chegado também aos adultos, como prova o sucesso das campanhas de reciclagem em Portugal, que espreitamos já a seguir neste Sociedade Civil. Vamos então no programa de hoje tentar perceber o que é que se está a fazer em Portugal em termos de educação para a sustentabilidade. Muito obrigada aos meus 4 convidados esta tarde que vieram conversar connosco sobre este assunto. Pedro Macedo, bem-vindo, é gestor de projetos da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Hoje, quando se fala de educação ambiental, estamos a falar de quê em concreto? Porque o conceito evoluiu muito, não evoluiu? Sim, eu trabalho há 20 anos nesta área. Há 20 anos atrás, o tipo de projetos em que eu trabalhava tinha muito a ver com alguns temas específicos, nomeadamente a questão da reciclagem. Foi a primeira, foi, se calhar, a grande onda de educação ambiental em termos de grandes investimentos começou por aí, a questão da reciclagem, da separação dos resíduos e tudo isso. Depois, ao longo do tempo, passámos desta primeira fase de sensibilização. Teve muito também a ver com pôr as pessoas conscientes do tipo de problemas ambientais que existiam para uma fase mais de transmitir competências, das pessoas aprenderem não só a separar o lixo, mas também a desenhar casas mais sustentáveis e por aí fora, uma série de competências na área do ambiente que, para além da sensibilização propriamente dita, se foram transmitindo. Algumas mais complexas do que a reciclagem, não é? Sim. Começaram-se também, a ir mais ao fundo dos problemas, a questão das energias alternativas e por aí fora. Eu penso que hoje em dia esta nova onda de educação ambiental para mim é muito gratificante estar envolvido neste tipo de projetos. Tem muito a ver com estratégias colaborativas, que é o que é chamada co-criação, é envolver os parceiros, as escolas, as autarquias, empresas, e em conjunto serem desenhados projetos que promovem uma sensibilização, mas mais do que a educação, é uma educação à ação. Já falámos pouco só dos problemas, mas muito do que é preciso fazer, arregaçamos as mangas e vamos para o terreno. Portanto, hoje em dia estamos à altura de procurar resultados, não é? Exatamente. Também, nesta área. Nuno Sequeira, bem-vindo, é Presidente da Direção Nacional da Quercus, é professor e é biólogo também. A Quercus também há muito tempo já que se dedica a esta matéria. Concorda? Mudamos já de fase em termos de educação ambiental? Estamos numa fase mais ativa? Sim, estaremos. Eu julgo que sim. A Quercus, desde há 27 anos, desde a sua fundação, tem vindo a trabalhar este tema. Foi uma associação que começou com o tema da conservação da natureza e da biodiversidade, que se mantém atual até os dias de hoje, mas foi diversificando a sua ação para temas tão abrangentes como a energia, o consumo sustentável, a mobilidade, os próprios resíduos, mas em qualquer uma destas áreas, digamos, a educação ambiental para a sustentabilidade tem sido o eixo fundamental que une todas estas áreas temáticas, porque acreditamos que efetivamente é preciso alterar comportamentos, é preciso sensibilizar, é preciso alertar, mas sobretudo é preciso agir para que realmente as próximas gerações tenham um planeta melhor do que nós temos hoje em dia, ou que pelo menos não pior. E nestes 27 anos do vosso trabalho, sente que esses comportamentos foram mudando ou mudaram menos do que aquilo que a Quercus desejava ou esperava? Bem, foram-se alterando. Eu julgo que isso é inquestionável. Nós temos hoje gerações mais novas, muito mais sensibilizadas para as questões ambientais do que tínhamos há 10 ou há 20 anos. Só sensibilizadas ou também mais competentes? São também mais competentes. Julgo que o trabalho que tem vindo a ser feito nas escolas, sobretudo, enfim, pelos professores, pelos técnicos,
por diversas organizações que trabalham juntamente com as escolas, municípios também, acaba por levar a que estas novas gerações tenham competências maiores do que nós tínhamos, melhores conhecimentos e também a maior capacidade de ação. Contudo, é preciso não esquecer que este tema da educação ambiental para a sustentabilidade tem também que chegar a outros públicos neste momento, enfim, outras gerações que neste momento estão em plena idade ativa de tomar decisões e, portanto, não basta, quanto a nós, formar, é fundamental que formemos para cada vez sejamos mais respeitadores do ambiente, sejamos mais conscientes, mas também é preciso agir sobre aqueles que no dia-a-dia tomam decisões que podem afetar o futuro. Mas se este trabalho em Portugal já começou há mais de 20 anos, no caso do Pedro Macedo falou disso, no vosso caso há 27 anos também, essas pessoas, as primeiras pessoas, digamos assim, que tiveram esse contacto com a educação ambiental, são hoje ativos já. Em princípio já deviam estar a pôr em prática aquilo que aprenderam. Sim, eu julgo que sim, julgo que também a esse nível, sobretudo se falarmos da classe empresarial, teremos bons exemplos, penso que neste momento uma classe empresarial cada vez mais sensível às temáticas do ambiente e basta nós estarmos minimamente atentos para perceber que hoje em dia é já uma preocupação de qualquer empresa a sua atividade enquanto também motor da sustentabilidade, uma atividade que se quer apresentar como uma atividade o mais sustentável possível, porque sabem que isso também junto ao consumidor tem algo com uma importância que é fundamental nos dias de hoje, onde realmente neste momento nós achamos que é preciso continuar a agir, e aí não tem a ver apenas com a civilização, tem a ver com toda uma série de fatores que infelizmente o nosso país ainda continua a ter, tem a ver com a nossa classe, os decisores políticos que infelizmente nós continuamos a ter, enfim, digamos geração após geração de decisores políticos, uma falta ainda de estratégia e de sensibilidade para as questões ambientais, que numa altura destas, como aquela que vivemos hoje em dia, de crise, enfim, que é uma crise económica e é uma crise financeira, acaba por se agravar porque nestes períodos mais complicados nós temos muitas vezes a tentação de olhar menos para o ambiente. Dá-se menos atenção ainda ao ambiente. Ana Sofia Ribeiro, bem-vinda à sociedade civil, é coordenadora da área de educação ambiental da Liga para a Proteção da Natureza. Qual é a sua perspectiva neste momento em relação ao ponto em que estamos, em termos de educação para a sustentabilidade? Eu acho que a educação ambiental em Portugal, apesar das contrariedades que nós temos vivido nos dias de hoje, acho que é algo que está inerente a qualquer gesto que façamos. Eu acho que as pessoas acabam por já estar mais sensibilizadas e eu julgo que tem sido feito um longo trabalho ao longo destes últimos anos por várias associações, por várias entidades, até incluindo agora as empresas que muito têm se envolvido nas questões do ambiente. Mas julgo que a educação ambiental, apesar de não estar ainda ligada, se calhar, a um sistema mais associado ao programa educativo nas escolas ou não existir algo ainda muito concreto em termos de legislação, eu julgo que a educação ambiental está, sem dúvida, inerente a qualquer um de nós e hoje em dia faz-se e pratica-se muito a educação ambiental. Sem dúvida que a educação ambiental, acima de tudo, necessita que as pessoas tenham informação. E isso é algo que tem sido feito ao longo do tempo e, acima de tudo, eu acho que as pessoas, apesar de já estarem muito sensibilizadas, apesar de já terem alguma informação sobre o ambiente, necessitam agora, julgo eu, de um novo passo, que é o envolverem-se e agirem. Às vezes passarem à prática. Eu acho que as pessoas só começam a assumir e terem a consciência do que é o ambiente, aquilo que tanto ouvem falar e aquilo que tanto se debate, quando estão envolvidas. Às vezes em pequenas ações práticas, mesmo todas estas campanhas que nós temos ouvido falar ao longo do tempo, a questão da reciclagem e tudo, as pessoas só começaram a perceber quando começaram a atuar, a agir e viram que era simples e viram que faziam a diferença. Eu julgo que estamos num bom caminho e acho que uma outra dificuldade muitas vezes é que as pessoas até estão dispostas a fazer a sua parte, mas tem que ser de uma forma muito simples e muito direta. Eu lembro-me nesta questão da reciclagem, de muitas pessoas dizerem que não faziam reciclagem porque não tinham a reciclagem à porta, não é? E é impossível ter a reciclagem à porta de toda a gente. Portanto, há que haver um esforço também por parte dos cidadãos. Isso não é muitas vezes um obstáculo. Eu julgo que... Ou seja, é preciso criar condições às pessoas para que elas, de uma forma natural, comecem a agir... Sem dúvida que tem que passar por aí. E eu acho que
todos os projetos que nós agora até temos assistido e que têm surgido têm essa particularidade, que é tentarem tornar as coisas mais simples e mais fáceis de as pessoas acabarem por se integrar. Eu julgo que é só mesmo o primeiro passo. O lado da gestão política é importante, porque é aí considero que entra, que é abrir os caminhos para as pessoas também depois os seguirem, não é? Em termos de reciclagem. Joaquim Ramos Pinto, bem-vindo à sociedade civil, é presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental e faz parte também da rede de professores coordenadores de projetos de educação ambiental, como o Nuno Sequeira também faz. Qual é o seu ponto de vista em relação ao ponto em que estamos neste momento? Sim, portanto, como se tem aqui já falado, os colegas, que efetivamente é preciso avançarmos para a fase do envolvimento e o compromisso ao nível das ações locais e responsabilizar-se pelas ações globais. Efetivamente, muito trabalho foi feito, temos participado em algumas iniciativas que demonstram isso mesmo, que, por exemplo, quando desenvolvemos uma campanha no âmbito do Clean Up de Med, limpar o Mediterrâneo, também os países vizinhos ou limpar Portugal, notamos que há menos resíduos e há uma nova consciencialização das pessoas relativamente às questões ambientais. O passo que é preciso dar, efetivamente, é pensando que as pessoas não nascem com uma soma da participação e que é preciso ajudá-las a envolver-se nas políticas locais e... Nem em relação ao ambiente, nem em relação a outras coisas. Exatamente. Portanto, mas nas questões ambientais que estamos aqui a referir, e esta educação ambiental crítica e política que nos leve, efetivamente, a identificar os aspectos positivos e os aspectos negativos e a envolver-nos na construção de novas propostas. Essa tem sido também algum trabalho que a ASP, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, tem vindo a promover, que passa também pela dinamização de atividades intergeracionais. O que é que acontecia, o que é que tem acontecido nos últimos anos? Por um lado, focalizar a educação ambiental nas crianças, o que, como já referiram, portanto, foi agora... estratégia desde o início, não é? Sim, depois o resto da sociedade também cria como esta imagem de isto é para os miúdos, isto é para a escola. E, efetivamente, esse é o passo que tem que se dar, que já tem sido dado e que há muitas iniciativas que já são desenvolvidas para diferentes grupos. Foram falar da questão das empresas, a questão dos dirigentes de várias organizações governamentais, não governamentais, empresariais, que na década de 90 tiveram efetivamente esta força que teve a educação ambiental, portanto este envolvimento, e hoje já respondem eficazmente. Mas esta questão da participação é muito importante, portanto, envolvermos diferentes faixas etárias nas iniciativas e comprometê-los a estarem presentes nas políticas locais. Como é que se faz isso? Como é que são essas pessoas? Portanto, nomeadamente os adultos, que geralmente são mais atarefados, não é? Têm sempre a desculpa de não ter tempo. Sim, por exemplo, trazendo esses adultos a iniciativas que são dinamizadas pelas escolas, pelas associações de pais. A ASPIA tem promovido algumas atividades no âmbito das hortas pedagógicas, hortas escolares, hortas comunitárias, portanto, também é uma atividade que hoje tem servido para trabalhar para além das questões da alimentação, as questões da agricultura biológica, também a questão da educação ambiental. E essa pode ser uma forma, efetivamente, de envolvermos, a partir da escola, as crianças, mas também toda a comunidade educativa, portanto, os professores, os auxiliares, os pais e familiares dessas crianças, através de ações que partem de informação, partem de conhecimento sobre o que existe e o que se pode fazer, e depois desencadear ações práticas e envolvê-los em atividades locais. Obrigada, já vamos voltar. A educação para a sustentabilidade é um conceito por trás de muitas atividades dirigidas aos mais novos. Uma das vantagens é a de chegar indiretamente aos adultos e conseguir alterar também comportamentos, conquistando cada vez mais adeptos para o ambiente. Sustentabilidade é a palavra que entrou com força no nosso vocabulário. Diz a necessidade de pensar o modo como vivemos, de forma a não continuar a pôr em causa o equilíbrio de um planeta que se queixa.
É uma ideia de frugalidade, de racionalidade no uso dos recursos, de solidariedade até com todos os cidadãos do mundo, que também nos pode ajudar a passar a crise que vivemos. Neste caminho, Portugal tem apostado na chamada educação para a sustentabilidade. Acreditam os educadores que podemos fazer mais com o nosso exemplo do que às vezes com grandes medidas. Mudar para lâmpadas economizadoras, desligar os aparelhos à noite, viajar com o carro cheio ou preferir os transportes públicos. Atenção especial tem sido dada às crianças sensíveis às questões do ambiente. Os miúdos têm sido grandes embaixadores desta causa, motores de mudança junto dos adultos. E prova disso é o sucesso da reciclagem com que contagiaram as famílias em casa. É o futuro deles e das gerações que hão de vir que tornam urgente a sustentabilidade e a educação para um modo melhor de viver e de estar na vida. Pedro Macedo, são todos mais ou menos de acordo, penso eu. 20 anos depois estamos na fase, sobretudo, de passar à prática conhecimentos que a população foi adquirindo. Já percebemos que há desequilíbrios, nomeadamente ao nível de políticas que poderiam sustentar e ajudar a fazer este processo melhor e também, provavelmente, desequilíbrios entre gerações, os jovens mais consciencializados pelo ambiente, os adultos e os mais velhos, provavelmente, menos. Quais devem ser as estratégias neste momento a seguir, então? Eu acho que, acima de tudo, é criar essas oportunidades para as pessoas irem para a ação. Dando um exemplo concreto, nós desenvolvemos um projeto na área metropolitana do Porto, que é o projeto 100.000 árvores, que mobiliza o voluntariado para a plantação de árvores. E fizemos isso em parceria, lá está a tal colaboração que é necessário criar. Fizemos com as autarquias, com as empresas, com associações também como a Quercus. E, no fundo, a ideia era plantar 1.000 árvores. 100.000 árvores. 100.000, peço desculpa. E, no fundo, nós aqui conseguimos fazer tudo... Falámos disso aqui, penso eu. Conseguimos fazer tudo isso sem recursos, não é? Sem recursos financeiros, só através da colaboração entre as diferentes entidades. E com isso as pessoas saem, digamos, das suas casas e vão muitas vezes para sítios que existem na área metropolitana, serras, rios, sítios lindíssimos que não conhecem e como não conhecem também não amam e não defendem e vão, digamos, pôr as mãos na terra e plantar as árvores. No fundo, criar esse tipo de... Como é que se conquista as pessoas, os voluntários para essas ações? Através das ações de marketing, digamos assim. Uma das coisas, por exemplo, que estamos a fazer agora, estamos a pegar nos primeiros embaixadores da floresta, estamos a gravar vídeos em que eles, no fundo, transmitem porque é que estão a fazer este tipo de trabalho e depois fazemos essa difusão em diferentes meios. No fundo é pegando, digamos, plantando algumas sementes e depois temos visto que as pessoas gostam deste tipo de ações, cada vez gostam mais e vão trazendo também as famílias, os amigos. Portanto, não tem faltado voluntários para plantar as árvores? Não, nós temos visto que, de facto, acho que as pessoas estão à espera de serem chamadas para este tipo de ações. Vimos a questão do Limpar Portugal, que mobilizam imensos milhares de pessoas. No fundo, falta alguém lançar o mote, e isso, associações e as universidades, tudo isso é o nosso papel, a lançar esses motes. Limpar Portugal é um bocadinho contraditório, porque realmente houve muita gente que se mobilizou para isso, mas nós também somos muito bons a sujar, continuamos a sujar, não é? Penso que conseguimos ter as duas atitudes, a má e a boa, juntas. Sim, aqui é difícil dizermos o que é, não há preto e branco. Eu lembro sempre de um caso muito engraçado, eu estive ligado à defesa de uma área protegida, a Reserva Ornitológica de Mindelo, ainda estou, e lembro do dia em que vi um senhor com o seu carro subir a duna, portanto, estragando completamente a duna, sair do carro e ficar ali uns 15 minutos a apreciar a paisagem, claramente a usufruir daquela paisagem. E ele tinha gosto por aquela área e ele podia ter... E depois o que aconteceu? Ele pegou no lixo que tinha na mala, deixou ali, em cima da duna, e foi-se embora. Ou seja, há estes hábitos, infelizmente, aos poucos vão sendo desenraizados. Quase inconscientes, muitas vezes, não é? Completamente inconsciente. Ele podia ter descarregado o lixo noutro sítio qualquer. Ele foi ali porque gosta daquele sítio, gosta daquela paisagem e mesmo assim deixou lá o lixo. Portanto, há aqui estes contrassensos, no fundo as pessoas vão
vão se apercebendo, e é esse trabalho que nós também temos que fazer, de certa maneira, às vezes também por um espelho, para as pessoas verem os impactos que têm certos comportamentos. Eu acho que aquele gosto pela natureza, a preocupação com o ambiente, isso já se conseguiu criar de uma forma mais ou menos generalizada. Agora é preciso corrigir estas ações. Sobretudo junto dos mais velhos? De todos. Ou os jovens também aprendem educação ambiental, mas depois prevaricam? É preciso começar de pequenino e é um trabalho constante, não é? Ir fazer trabalhos ao longo de todas as idades. É sem dúvida isso. Houve uma fase até que começou a ser um bocadinho preocupante, porque se investia muito nos jovens mais nos jardins de infância, na escola primária, e o que acabou por acontecer, nós percebemos isso em inquéritos que fizemos, que os adolescentes começavam a achar, não, isso do ambiente é coisa de pequeninos. E então, o adolescente também tem essa tendência de criticar aquilo que lhe foi transmitido, de rejeitar. Mas é preciso também, obviamente, fazer essa sensibilização junto dos adultos, envolvê-los em ações práticas, mais do que estar a alertar para as desgraças do ambiente. Muitas vezes o erro em que caímos é por as pessoas demasiado assustadas. Eu costumo dizer que é o efeito criptonite, não é? Que é demasiado assustadas, nomeadamente com a questão das alterações climáticas, por exemplo, para dar um ambientais. exemplo concreto, ou a questão do mundo, estamos a destruí-lo de tal maneira que não sabemos que futuro é que podemos ter. Ou seja, isso nem sempre ajuda as pessoas a terem um comportamento melhor em relação eu ao acho que houve uma fase em que o principal objetivo foi alertar e foi preciso criar dar esse abanão, mas hoje em dia temos que ir muito pela positiva. Não interessa, não interessa tanto estar a castigar, entre aspas, as pessoas com as imagens ou dos fogos ou das lixeiras. As pessoas já têm noção disso. É preciso mostrar-lhes o lado positivo, encantá-las novamente com a natureza. Porque, no fundo, na base de todos os problemas de ambiente, é uma questão cultural, é uma questão de nos termos desligado da natureza. O Joaquim há bocado dizia que da questão do cromossoma. Eu acho que nós temos esse cromossoma dentro de nós, essa ligação à natureza faz parte de nós. Mas fomos afastando aos poucos. E a partir do momento que nos começámos a afastar da natureza, das coisas simples, se quisermos, a partir daí começámos a substituir essa energia, essas emoções que a natureza nos dava por a questão do consumismo, a questão dos produtos que compramos para tentar substituir essas emoções. E daí vêm todos os problemas de ambiente, na minha opinião. Não se queira, sendo assim, é necessário, com certeza, sobretudo nas zonas urbanas, ter uma atenção especial e envolver as pessoas na forma como podem proteger o seu ambiente. Também temos ambiente na cidade, o Pedro estava a falar disso aqui agora. No caso da Quercus, quais são as prioridades em termos de educação ambiental que vocês estão a trabalhar? Sim. Eu diria que tentamos diversificar a nossa ação, no fundo, para tentar atingir várias classes etárias, várias classes socioeconómicas da nossa sociedade e também tentamos, no fundo, levar esta possibilidade de ação às pessoas de modo a que elas se envolvam pela positiva. Enfim, diria que temos desde aquelas ações mais clássicas junto dos estabelecimentos de ensino, sejam escolas básicas, infantários, universidades, enfim, que passam pelas palestras, pelos workshops, pelas saídas de campo, algumas também, digamos, iniciativas mais na área da comunicação, como o Minuto Verde, o Minuto pela Terra, alguns programas temos em rádios, imprensa local, mas também as ações de voluntariado são fundamentais. Nós temos, sobretudo, na área da floresta, em que, através do projeto Criar Bosques e do Floresta Comum, tentamos envolver as pessoas naquilo que é a sensibilização para os problemas da floresta. Muitas vezes, aquela ação simples de plantar a árvore, conseguimos transmitir um manancial de informação que de outra maneira seria difícil. Infelizmente temos hoje a nossa população cada vez mais sensibilizada para a proteção das nossas espécies nativas, das espécies autóctones. Isso é algo que nos alegra, porque foi aquilo que levou, no fundo, à formação da Quercus, foi a defesa das espécies autóctones. E, portanto, passados 27 anos, vemos felizmente que começa a haver esta vaga de fundo da sociedade em torno da proteção das nossas espécies. Mas também os projetos ligados à conservação da natureza, sobretudo as ações de voluntariado nos centros de recuperação dos animais selvagens que nós temos, também que permite que as pessoas tomem contacto com a nossa fauna,
que é rica e que muitas vezes é desconhecida para a maior parte da nossa população, nas micro-reservas, mas também temos iniciativas, enfim, tão abrangentes como, por exemplo, os Green Project Awards, que está destinado aí já a mais uma faixa da população ativa, os nossos empresários, os nossos dirigentes das associações, das organizações. São prémios para projetos sustentáveis, Exato, não é? exatamente. O Projeto 80, que depois desta análise que o Pedro referiu, é verdade que estávamos a caminhar numa fase em que efetivamente havia um grande trabalho sobre a população escolar, mas de níveis etários mais baixos, e portanto detectámos que junto principalmente dos alunos do terceiro ciclo e do secundário, esta mensagem não passava tão bem. Portanto, este Projeto 80 é exatamente destinado a esses alunos do terceiro ciclo e do secundário. O Green Cork Escolas também. Não passava tão bem, portanto, entre os adolescentes. Entre os adolescentes. O problema que o Pedro estava a pôr também. Exatamente, sim, é verdade, isto foi verificado, e realmente este projeto que vai agora, começou este ano, é, digamos, o ano zero, vai tentar precisamente incidir sobre estes adolescentes, estes jovens, que estão agora a dar os seus primeiros passos no seu ativismo. Mas tiveram que encontrar uma estratégia diferente para eles, foi? Tivemos. É um projeto que, no fundo, tenta conciliar aqui, por um lado, a promoção, a dinamização de projetos ligados ao ambiente, mas também isto é feito através do associativismo, ou seja, das associações de estudantes, que é algo que, no fundo, existia, era uma coisa muito dinâmica nos anos 80 e que se foi perdendo. E, portanto, vamos tentar, no fundo, com este projeto, dinamizar e revitalizar as associações de estudantes, ligando-as a um vetor que é fundamental, que são as questões ambientais. E, portanto, aqui vamos tentar levar a que os jovens criem projetos na escola, ligados ao ambiente, à sustentabilidade, nas suas diversas vertentes. Não tem que ver apenas com a biodiversidade, pode ter a ver com a energia, pode ter a ver com a água, com a agricultura biológica, com a jardinagem, que possam levar a que a comunidade escolar se envolva, não só a escola, mas toda a comunidade, a nível de funcionários, professores, empresas locais, os pais, as autarquias. E é preciso, enfim, no fundo, acho eu, criar uma série de estratégias que possam diversificar a população-alvo também, e também o tipo de ações que vamos fazer, porque nem todos recebem a mensagem da mesma forma, e isso realmente já... O Projeto 80 já arrancou. Já arrancou, está neste momento, enfim, digamos, no ano zero. É um ano zero. Para o ano vamos continuar certamente com o projeto. Este ano o nível de candidaturas, enfim, foi um número médio para aquilo que estávamos à espera, mas também evidentemente vamos continuar. Já começaram ter arrancado, não foi? Sim, começou um pouco mais tarde do que nós queríamos. Enfim, é uma organização que envolve aqui várias entidades, desde a Quercus, a Agência Portuguesa para o Ambiente, a GCI, a Direção-Geral de Educação, o Instituto Português da Juventude e do Desporto, e, portanto, é óbvio que para arrancar teve que haver aqui uma série de processos negociais e de entendimentos que não são tão simples como quando é uma iniciativa de uma entidade apenas, mas o resultado final de haver aqui uma congregação de esforços de entidades tão diversas pode certamente levar a resultados também muito positivos que esperamos alcançar. Ana Ribeiro, a Liga para a Proteção da Natureza também tem uma série de projetos, não é iguais, mas nesta área, um deles é o Ecos Locais. Ecos Locais. Quer explicar-nos o que é? Este projeto existe há quanto tempo? Este projeto existe há cerca de 3 anos. O projeto Ecos Locais foi um projeto que a LPN resolveu criar no sentido de dar resposta àquilo que nós consideramos que era uma limitação, ou seja, nós dávamos informação sobre o que era o ambiente, sensibilizávamos, mas sentíamos que fazíamos ações com escolas, com outro tipo de público, mas sentíamos que havia ali uma quebra, não havia uma continuidade. E então nós achamos que deveríamos fazer um projeto que acabasse por fazer algo que eu julgo, a meu ver, que é o crucial na área da educação ambiental, que é o envolver as pessoas, ao mesmo tempo dar-lhes o compromisso e o sentido de responsabilização. Ou seja, as pessoas acabem por assumir algo que lhes pertence e estão a atuar e agir em algo que lhes pertence, o ambiente. É claro que o ambiente, de uma forma geral, acaba por ser uma utopia, não é? Mas se for algo muito concreto, lhes demos situação. Se falar de ambiente, se falar no ambiente no geral, assim no abstrato, ou seja, não é? se nós falarmos no abstrato em que o ambiente é de todos nós,
é algo muito geral. Se nós começarmos a focar em questões mais práticas Mais próximas das mais pessoas. próximas das pessoas, achamos que as pessoas acabam por se envolver e acabam por dar um compromisso de atuação. E o Ecos Locais é isso mesmo, é um projeto que tenta que as pessoas se envolvam no ambiente, a nível local, ou seja, na sua zona de residência ou no local onde elas conheçam, e o que se pretende é que elas, ao detectarem um problema ambiental, possam elas próprias atuar e agir e tentar resolvê-lo. É claro que aqui sempre com todo o acompanhamento por parte da LPN, na parte mais de informação, na parte mais de indicação de quais é que são as entidades que se devem envolver, e o projeto o que leva é que, neste caso, os cidadãos possam agir com ações muito concretas para resolver. Tem que ser algo muito pequeno e real e algo que não Dê-nos seja... lá um exemplo para percebermos melhor. Por exemplo, tínhamos uma equipa, aliás, normalmente os temas que acabam por ser os mais fáceis das pessoas atuar ou detectarem é muito os resíduos, a questão da parte das florestas, Poluição dos rios, os rios. Pronto, as pessoas normalmente detectam isso e conseguem resolver, e normalmente aquilo que tentam resolver é muito com uma ação de limpeza. Agora, por exemplo, dentro dos resíduos, normalmente o mais comum seria o caso de fazermos uma limpeza de resíduos no dia X, às tantas horas, organizamos uma atividade e vamos todas limpar. E por acaso surgiu-nos uma equipa que teve uma ideia muito engraçada, que foi a questão dos óleos usados. Então o que eles fizeram foi, sabiam que essa era uma problemática para a qual as pessoas não estavam sensibilizadas. Mas antes de mais, como é que a equipa se cria, que ainda não percebi? O projeto o que tenta fazer é que as pessoas se envolvam. Então, para se envolverem tem que ser não individualmente, mas em equipa. Basta 2 pessoas, já é um grupo, uma equipa. E podem ser amigos, familiares, colegas de escola. Mas primeiro fazem sessões com as populações para elas saberem que isso existe e que se podem organizar assim, não é? Existe a sensibilização do projeto. Sim. Nós acabamos por organizar algumas ações. Portanto, em que as pessoas... A partir do momento que as pessoas constituem como uma equipa num determinado local, têm o vosso apoio, é isso? Inscrevem-se junto à LPN? Inscrevem-se no site, no Ecos Locais. Existe um site em que as pessoas acabam por se inscrever e têm acesso a uma área restrita e acabam por ter o nosso acompanhamento constante. O que acontece é que as pessoas, ao inscreverem-se, acabam por assumir um compromisso e acabam por ter que seguir um conjunto de etapas. A primeira é fazer um diagnóstico ambiental no local, numa área muito concreta. Depois, a partir daí... Se não souberem fazer, vocês ajudam? Exatamente. Existe um guião que é algo muito fácil, é muito à base de um inquérito. As pessoas automaticamente conseguem perceber qual é que é o problema, porque às vezes a nível local não é só a questão da água, a questão dos resíduos, existem vários, mas o que nós queremos é que as pessoas se centrem apenas num, para ser algo depois fácil de concretizar. Então, depois de fazerem a parte do diagnóstico ambiental, elas próprias é que acabam por definir o que é que vão fazer, sempre com a nossa ajuda. E algo que tentam fazer é sempre envolver a comunidade. E é muito fácil envolver a comunidade, porque lá está, existe o sentimento envolver de a comunidade pertença. É os outros cidadãos também? Ou é envolver a junta de freguesia? Todos. A comunidade, envolver até a igreja, envolver o café da esquina, envolver a autarquia, se possível, ou então ir mais em concreto junto da junta de freguesia e tentarem envolver. E algo que nós tentamos é que o problema seja resolvido, mas exista algo no sentido de tentar sensibilizar para que este não se repita. E existem vários casos concretos, em várias áreas temáticas, e temos tido várias equipas a inscreverem-se, que no nosso site nós acabamos por ter a indicação de onde é que elas estão distribuídas ao longo do país, e depois o que tentamos fazer é criar uma rede. E este projeto, o nome Ecos Locais, funciona mesmo como um eco, é tentar que se repita, ou seja, tem muito a ver com a Agenda 21 local, que aquilo que nós assumimos que é pensar global, mas agir a nível local. E se fizermos repetidas vezes aquela ação e se todos se envolverem, acabamos por conseguir atuar de uma forma mais global e ao mesmo tempo conseguir criar uma rede. Que eu acho que é isso. E já encontraram grupos que tenham resolvido problemas? Já têm resolvido vários problemas a nível tenham local. Partido para outro a seguir? E tenham partido. É esse o desafio, é fazerem um e continuarem nas outras áreas temáticas, ou pelo menos se for nessa área temática, noutra zona. Joaquim, qual é o projeto principal da associação? Bem, nós temos a nova direção, os novos corpos sociais da ASFIA, portanto estão desde... Quanto tempo tem a associação? Portanto, a associação tem 23 anos, faz este ano 23 anos, portanto... Começaram todos pela mesma altura, não é? Foi o boom das associações ambientais. Nós é que já estamos há mais tempo. Fazemos agora esta semana, no dia 28 de julho, fazemos 65 anos. Pronto, é a mãe. E começaram com a educação ambiental nessa altura? Podemos dizer que sim, acaba por ser educação ambiental. Sim, já havia...
muito na área da conservação, mas com trabalho também ligado à educação. A Áspia, nesta sua nova... nestes corpos sociais, portanto, tem um plano de ação, portanto, em termos de prioridades, já foi aqui falado, também sentindo as necessidades de envolver as comunidades, criar um banco de voluntariado ambiental. Essa é uma das suas linhas estratégicas para estes 3 anos. Estamos a aproveitar também alguns bancos de voluntariado municipal e, de alguma forma... O que é isso, os bancos de voluntariado? Portanto, são... é um espaço que se abre à comunidade, à sociedade civil, para se poder disponibilizar a participar em iniciativas que são promovidas pelas autarquias e, neste caso, sim, a Áspia. E, portanto, a associação também socorre-se dessas pessoas, sim, portanto, que estão disponíveis. Contacta as autarquias, por sua vez, contactam os voluntários que estão inscritos na sua bolsa e pergunta quem tem alguma vontade de colaborar na área ambiental, uma vez que grande parte das pessoas que estão inscritas mais para a área social, portanto, apoio a organizações de âmbito social. Sim. Curiosamente, nós começámos por Aveiro, esta ação. Temos pessoas já maior parte a partir dos 40 anos, portanto, e a grande parte aposentados, que se disponibilizam para iniciativas que a Associação vai desenvolvendo ao longo do ano. Esta parte do Banco de Voluntariado Ambiental servirá também para desenvolver iniciativas que partam da própria discussão e dos interesses que pretendemos promover com estes grupos. Portanto, é muito recente, iniciou no último mês, no passado mês de maio, e, portanto, agora estamos no verão, mas depois do verão, portanto, em setembro, voltaremos a encontrar este grupo e apresentar um conjunto de propostas, nomeadamente uma ação de limpeza e manutenção de um espaço de uma mata que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e que, portanto, não tem havido intervenção nessa mata e é um potencial para atividades de educação ambiental. Pretendemos criar, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, um espaço de aproximação das pessoas, das crianças, ao nível de projetos educativos, aulas na natureza, e levá-las a este espaço, mas como não está preparado. Portanto, este banco de voluntariado, no fundo, vai servir para encontrarmos pessoas disponíveis a ajudar-nos a limpar trilhos, a limpar linhas de água, a recuperar uma casa que não está em ruínas, mas está bastante abandonada, portanto, e criar um centro de educação ambiental, tudo isto com, no fundo, mão de obra e disponibilidade de pessoas com uma vontade de trabalhar nestas questões. E este aproximar agora das crianças e das famílias à natureza fez-me lembrar, portanto, um livro que foi editado em português e traduzido pela Associação Campo Aberto em Portugal e que o tema é precisamente maravilhar-se, reaproximar a criança da natureza. Portanto, o Pedro também já falou há pouco esta necessidade, portanto, acabamos por todos já referir esta situação. E esse livro fala sobre isso, precisamente sobre essa importância. E como é que podemos fazer esse caminho? É de regresso à natureza? Exatamente, portanto, aproximando as pessoas da natureza pelo lado positivo, portanto, que foi aqui também já referido, portanto, a deixar um pouco a força dos problemas ambientais, porque esses já são tratados no dia-a-dia, portanto, os projetos e a identificação dessas situações já acontecem, portanto, como já acontecem, é valorizado mais o aspecto negativo no dia-a-dia, portanto, a problemática ambiental, e, como refere a autora, que diz que... Como é que se chama? De quem é o livro? Portanto, o livro é de Raquel Carson, portanto, foi também uma grande bióloga e escritora, portanto, que nos... Pedro? Estava a dizer que foi uma das principais pioneiras em termos dos alertas ambientais, sim, há 50 anos atrás. Sim, sim, portanto, que alertava para os perigos dos químicos na agricultura, portanto, sim, em que na altura uma grande pressão económica e política acabou por criar alguma
portanto, a querer afastar, portanto, a autora desta problemática, mas conseguiu efetivamente lançar, portanto, era Primavera Silenciosa, portanto, foi o grande livro que motivou o próprio movimento ecologista e que originou uma grande ação em termos da sociedade civil para as questões ambientais, em termos internacionais, e que nós em Portugal também seguimos e que acompanhamos, portanto, o trabalho desta autora, de Raquel Carson. Eu só referia aqui que, portanto, este convite que nos faz para aproximar a criança da natureza, eu acrescentaria as famílias, as pessoas da natureza, e ela diz, portanto, convidamos as famílias para uma inesquecível viagem por bosques inebriantes, planícies floridas, praias serenas, tempestuosas e envolventes. Pretende-se, através de atividades de contacto com a natureza, questionarmos-nos se nesta vida agitada se ainda há tempo para observar um nascer de sol, contemplar uma tempestade, sentir o toque de uma folha de outono que cai, respirar o sal num passeio de inverno na praia. Portanto, ela faz-nos questionar, efetivamente, sobre uma série de coisas que podemos procurar. Exatamente. Que às vezes não são fáceis, para a maior parte de nós vive em cidades. E um livro que é escrito há 50 anos, como é que ele é tão atual, não é? Portanto, e hoje... Eu vou ter que avançar, já vamos voltar para esta discussão, porque eu acho que esse é o grande desafio. Provavelmente é mais fácil chamar as pessoas para a natureza em zonas mais rurais, em zonas onde a própria paisagem puxa, mas é capaz de ser um bocadinho mais complicado e mais desafiante quando vivemos em cidades grandes, não é? Mas também, não. Então, mas já vamos saber, já vamos a essa parte. Vamos ver a próxima reportagem. Um dos projetos de educação para a sustentabilidade com mais sucesso é o Ecoescolas. Ele faz os jovens passarem da teoria à prática e tornarem-se ativos na proteção do ambiente. There is a famous Native American proverb that goes, "We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children." Borrow, 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 borrow. That's right, we are borrowing from the future generation. And look at the situation we're in. Uh-oh. Uh-huh. Is there something we can do about it? There certainly is. Alguma coisa do muito que possamos fazer é o que tem feito o projeto Ecoescolas em 50 países e há 16 anos em Portugal, nos jardins de infância até ao ensino superior, em grandes e pequenos estabelecimentos, no campo ou na cidade. O objetivo é encorajar a educação para a sustentabilidade. Dirige-se à comunidade escolar, mas estende-se à envolvente. O desafio passa por uma auditoria à escola e um plano de ação para melhorar a qualidade do ambiente e de vida na escola. Mas o fundamental aqui é pôr as crianças no centro, as crianças e os jovens no centro das decisões. Tomar decisões, saber o que é importante. Toda a gente já está informada sobre o ambiente, hoje já não falta informação. Inclusive há estudos que provam que em qualquer tipo de escola, quer seja ou não ecoescola, todos têm o mesmo nível de conhecimento sobre as questões do ambiente, da sustentabilidade. A diferença é que isto põe-os na ação, portanto põe-os no terreno, põe-os não só a conhecer, mas a agir. Em cada escola, um ou vários professores são responsáveis pelas ações desenvolvidas neste contexto. Água, resíduos e energia são temas obrigatórios a trabalhar. A separação e triagem dos resíduos, medidas para poupar água e energia, são exemplos concretos do que se pode fazer. Existem depois temas anuais. Este ano, o mar, a floresta e a agricultura biológica, postos em prática através de limpeza de praias, projetos de reflorestação e hortas biológicas. Imagina uma casa e uma horta à porta, com um agregado que a cultiva de forma biológica. E a tudo isto, juntam-se vários concursos e desafios, lançados para ajudar as instituições a concretizar planos de ação. Temos atualmente, este ano, por exemplo, Geração de Positrão, que faz recolha de resíduos eletrónicos nas escolas. Portanto, as escolas que estão na rede também têm acesso a todos estes projetos. Temos um concurso de hortas biológicas, temos, por exemplo, o Brigada Verde, que incentiva as melhores ideias de intervenção na comunidade. Temos uma outra atividade que alerta para a necessidade de reciclagem de óleos alimentares e também industriais.
Portanto, há um conjunto de atividades que nós coordenamos, enquanto associação, para, no fundo, dar ferramentas às escolas que as ajudem a concretizar o seu plano de ação. A Associação Bandeira Azul da Europa trabalha ainda ao nível da formação dos alunos, dos professores, dos técnicos, dos municípios, de todos os agentes que considera serem a chave do sucesso do Ecoescolas. After we've gone through the 7 steps, though awards may come our way, the real reward for our effort is in the everyday joys. Vamos então falar das questões ambientais na cidade, dos desafios que se colocam às questões ambientais nas cidades. Como é que se pratica a ecologia urbana e a educação ambiental nas cidades? Eu acho que é muito importante nós desmistificarmos um bocadinho esta questão da educação ambiental, no sentido de que não é algo reservado para nós, se quisermos, especialistas desta área, pessoas que trabalhamos a tempo inteiro nisso. A educação ambiental é algo que qualquer pai, qualquer educador pode fazer, pegando no exemplo do livro que foi mencionado. As questões simples de passear por um parque que existem nas nossas cidades, o chamar a atenção para uma árvore, para um sobreiro, para explorar as características diferentes entre as árvores, entre as flores, chamar a atenção para o canto das aves, na praia, para toda a vida que existe numa pocinha de maré. São coisas que todas as pessoas podem fazer com as crianças. Não é preciso ter especiais conhecimentos ou especiais competências para, sei lá, em casa pegar numa semente e pô-la dentro de um iogurte com um bocadinho de terra e trabalhar isso com a criança ou ver surgir a vida. Eu acho que é muito fácil e eu até diria que nas cidades é se calhar muito mais fácil fazer educação ambiental para qualquer pessoa, no sentido que, por exemplo, na área metropolitana do Porto, nós temos 40 equipamentos de educação para a sustentabilidade. Temos 40 espaços onde as pessoas se podem dirigir, onde têm apoio para fazer, digamos, onde podem participar em ações concretas, mas também tem espaços como, sei lá, em Lisboa, Monsanto ou o Parque da Cidade do Porto e parques que existem em todas as cidades, onde a natureza está também muito bem preparada, se quisermos, para nos receber, não é? Às vezes, se calhar, se formos para uma serra, corremos riscos... que está a falar são que espaços, por exemplo? Um exemplo concreto, o Parque Biológico de Gaia, Sim. aqui perto de nós, é um equipamento de educação para a sustentabilidade de nível internacional, está aberto todos os dias do ano e com muitas atividades disponíveis. A Fundação de Serralves também faz sistematicamente ações de educação ambiental. A Lipor tem espaços, existem centros de monitorização e interpretação ambiental em Matosinhos, em Vila de Conde, em Valongo, existe a Quinta da Gruta, na Maia. São 40 equipamentos. Nós investimos muito, nós, sociedade, não é, nesses equipamentos. Agora também o que falta fazer é fazer alguma coordenação, é o nosso principal papel na Universidade Católica tem sido esse. Nós criamos o Centro Regional de Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto, que tem este nome horrível, mas basicamente é o... E grande. Horrível por ser grande, porque nós chamamos-lhe o CREP Porto. Pensámos no CREP, mas CREP ficava um bocadinho estranho. O CREP Porto, acima de tudo, é uma rede de trabalho entre estes 40 equipamentos. Conseguiram fazer isso? Conseguimos fazer isso. Juntar os 40 começamos a trabalhar em conjunto? Exatamente, conseguimos aos poucos, com coisas simples como visitas dos técnicos aos diferentes equipamentos. Estamos a criar agora um programa de intercâmbios em que técnicos de um equipamento vão fazer trabalho noutro equipamento, um banco de recursos partilhados. Criamos já ações de formação. E qual é o objetivo disso? De fazer, por exemplo, os técnicos circular? O que é que pensam obter? Acima de tudo é partilhar experiências, que as pessoas conheçam as boas práticas de outros equipamentos e que possam introduzir também essas boas práticas, aprender com os bons exemplos, aprender também com os erros, obviamente, e partilhar recursos. Não havia praticamente, os contactos entre os equipamentos eram muito reduzidos. A partir do momento que começámos a criar, por exemplo, uma coisa... Há quanto tempo estão a fazer isso, Pedro? Estamos a fazer desde 2009. Uma iniciativa muito simples, criamos os embaixadores dos rios. Nós há bocado falámos que o problema é que o ambiente não se queixa, não é? E por isso nós criamos esta figura dos embaixadores da sustentabilidade, pessoas que falam pelo ambiente, que dão a voz pelo ambiente. E os embaixadores dos rios, por exemplo, foram a Gaia, ao Centro de Educação Ambiental dos Rios, participar numa ação, foram fazer uma ação de limpeza de um rio na Maia, foram visitar
uma barragem, foram visitar uma estação de tratamento de águas residuais, foram fazer uma ação de monitorização. No fundo, também andaram a participar e a visitar os diferentes equipamentos. E qual é o papel deles agora, desses embaixadores? Agora é serem os tais porta-vozes, fazendo eles próprios ações. Voltamos um bocadinho ao que a Ana falava há pouco. É preciso dar competências às pessoas. Guardiões dos rios, Sim. É isso? No fundo, o grande caminho para nós conseguirmos bons resultados nos próximos anos, eu acho que é, sem dúvida, cidadãos, é fomentar lideranças locais, principalmente em termos ambientais. Pessoas que, idealmente também até jovens, mas não só, pessoas que no fundo vistam a camisola do ambiente e elas próprias partam para a resolução de problemas ao nível local, que deem esse passo de coragem. Precisamente esta questão que o Pedro está a falar e que se cruza também com um projeto nacional que a ASPIA tem, que é o projeto Rios, que pretende, é um projeto de empreendedorismo social, no fundo, capacitar grupos locais para adotarem um troço de 500 metros de rio e esse grupo, que pode ser um grupo informal, como pode ser um grupo a partir de uma escola, a partir de uma associação local, articulação com uma junta de freguesia, depois conhecer, portanto, existe um kit que se dá, além de uma formação, que é a formação de monitores do projeto Rios, que já existem cerca de 230 a nível nacional, já temos 1.500... É um projeto a nível nacional? Nacional, com 1.500 quilómetros de rios já adotados, e a ideia precisamente é cruzar um pouco com o que Pedro estava a dizer, que é capacitar este grupo de monitores que estão a nível nacional, espalhados com diferentes grupos locais e conseguirem fazer uma monitorização do rio 2 vezes ao ano, uma na primavera, outra no outono, através de kits que são disponibilizados e identificar um conjunto de aspectos que devem ser valorizados nesse troço de rio, identificar tipos de poluição, portanto, que muitas vezes pessoas chegam e despejam determinados resíduos, portanto, e alertar as autoridades, no fundo, capacitar para ser proativo, portanto, os grupos... E como é que essa informação toda é tratada depois e trabalhada? Portanto, neste momento está a ser criado um site para georreferenciação, onde vamos ter todos os troços identificados e os grupos de coordenação, os que já estão adotados, e divulgar, portanto, através de ações em parceria com as autarquias, através de seminários, formação, ações de sensibilização local, que levem a que, através das autarquias, também possa haver uma proposta. O que fazem ou costumam fazer é, através do trabalho das pessoas e do voluntariado, de quem está envolvido nesse processo, um levantamento, não é? Sim, levantamento, mais do que isso, é a adoção, mais do que isso, é comprometer, exatamente, é comprometer a comunidade local para adotar aquele rio e acompanhá-lo. Portanto, ir fazendo uma análise do que se está a passar no rio ao longo do tempo. Portanto, 2 vezes ao ano, não é? É o que estão a fazer neste momento. Essas são as ações de terreno, de visitas, de saídas, mas naturalmente com outras atividades. Quando é que vamos ter esse site a funcionar? Esperemos, portanto, que até dezembro, portanto, agora de verão, também é por voluntariados, portanto, é um professor da Universidade de Lisboa que está a desenvolver esta ferramenta, mas esperamos que até ao fim do ano consigamos ter esse site já com a identificação de todos os troços. Esta questão é uma questão interessante, mas eu vou colocá-la mais adiante para não perdermos o fio à meada. Eu queria ouvir que é a questão, e não me expliquei, de como é que todo o trabalho no ambiente se faz muito em Portugal à custa do voluntariado, não é? E muito à custa da boa vontade das pessoas e dos conhecimentos das pessoas, mas usados a maior parte das vezes de boa vontade. Nuno, queria saber também, em relação a si, como é que vê os desafios de trabalhar a educação ambiental em meio urbano, sobretudo nos grandes meios urbanos. Se por um lado, como disse há pouco, pode haver essa dificuldade, digamos, de muitas vezes não termos os meios na cidade, o espaço natural não está lá, digamos, a grande parte do espaço está artificializado. Às vezes está e a gente passa ao lado, de carro, na estrada, não é? Sim, pronto, mas quer dizer, temos um espaço que é artificializado na maior parte dos casos, apesar de termos espaços que estão em estado semi-natural, ou digamos, naturalizados de uma forma correta. Se por um lado podemos ter essa dificuldade, por outro lado temos uma necessidade muito maior das pessoas, e é isso que nós constatamos, é que apesar de haver essa dificuldade, as pessoas muitas vezes, por não terem
a natureza ali à sua beira, se sentem muito mais motivadas e com muito maior vontade de fazerem algo na natureza. Pode haver menos natureza, mas há muitas questões ambientais a tratar na cidade, ou não? Há muitas questões ambientais, exatamente, e portanto, para além dessas que implicam aliás, que nem têm impacto muitas vezes nas zonas rurais, mas têm nas cidades. Exatamente, para além dessas que têm a ver com o espaço natural que temos de ter, há todas essas que não têm a ver, imaginemos a questão da eficiência energética, dos recursos hídricos, a mobilidade, a parte dos resíduos, tudo isso. As cidades são por natureza, são consumidoras, não é? De produtos que vêm de fora, os alimentos, o combustível, e são exportadoras de resíduos, de emissões poluentes, etc. É que essas áreas não são tão trabalhadas com as escolas e com as crianças como são as questões da natureza em si, da biológica, do ambiente. São áreas que são mais difíceis de trabalhar. É óbvio que para motivar os jovens para irmos plantar árvores ou para construir caixas de ninho para os animais, é uma motivação muito maior do que trabalhar a eficiência energética ou eficiência hídrica ou resíduos. Mas isso é feito e a mensagem muitas vezes, eu por exemplo referi a um projeto que nós temos que é o Green Cork Escolas, que é um projeto que pretende incentivar a recolha das rolhas de cortiça, porque temos um projeto em que essas rolhas depois são valorizadas através da reciclagem para fazer novos produtos de cortiça, os aglomerados, os isolamentos, etc. E que depois as receitas que são obtidas com esse projeto servem precisamente para plantar as espécies autóctones. E, portanto, aqui é um projeto que liga à conservação da natureza, às florestas, aos resíduos. E nós, ao motivarmos as crianças a fazer esta recolha seletiva, logo aí há também um esforço inerente à recolha de rolhas, por vezes uma certa competição até, porque existe no fundo aqui um concurso para ver que escola é que consegue entregar mais rolhas. O ano passado, por exemplo, nós tivemos mais de 100 escolas a participar neste projeto, enfim, tivemos mais de 20 mil alunos envolvidos. Esse projeto das rolhas já tem uns anos, não já? Já tem uns anos, sim, mas é um projeto que à escala, digamos, das nossas instituições é pequeno, tem poucos anos e tem tido, digamos, um contínuo crescimento ao longo dos últimos anos, porque tentamos fazer essa ligação, porque a partir do momento que sensibilizamos para a recolha das rolhas, que é um resíduo, para a sua reciclagem, vamos também explicar aos alunos de onde é que vem essa cortiça, vamos tentar sensibilizar para a questão da defesa do montado sobre, dos sobreirais, vamos tentar levar os alunos também a visitas de campo para verem estes ecossistemas riquíssimos que nós temos aqui no nosso país e, portanto, conseguimos fazer essa ligação e, no fundo, estamos a se calhar, ir aos grandes centros produtores de resíduos, que são estas grandes escolas nas grandes cidades, levá-los a valorizar um resíduo, mas também sensibilizar para algo que nós temos, sobretudo, nas nossas zonas do interior, que são os montados de sobre, de onde vem, portanto, para o sobreiro, para a importância da nossa floresta autóctone, tentando também fazer a proteção destas áreas e fazendo esta ligação entre o urbano e o rural. E, portanto, julgamos que a esse nível há sempre soluções, há sempre ideias que conseguimos implementar, porque, efetivamente, as pessoas na cidade, apesar de muitas vezes não terem a natureza aos seus pés como nós a entendemos, têm muitos problemas ambientais que são precisos resolver e, portanto, é preciso arranjar aqui maneira de fazer esta ponte entre estas duas realidades. Quer acrescentar alguma coisa, Pedro? Rapidamente, vamos ver a próxima. Muito rapidamente, só para tornar isto um bocadinho mais divertido. O Nuno estava a falar da campanha das rolhas e este puxar pela competição, de facto, funciona sempre muito bem. É preciso ter cuidado, uma vez organizei uma... Funciona com os mais pequenos ou com os adultos também? Com todos. Mas estava-me a lembrar de uma campanha que uma vez organizámos na recolha de medicamentos usados, que oferecíamos brindes. E de repente começaram a aparecer imensos medicamentos usados e começaram a aparecer caixas inteiras que nem estavam abertas. Percebemos que os miúdos andavam a roubar aos avós as caixas de medicamentos só para ir recolher os brindes. Portanto, é preciso ter algum cuidado, claro. Se calhar já não é abrir as garrafas que estão na garrafeira, a tirar as rolhas. Para tirar as rolhas. Para ganhar. Já vamos regressar então. Houve muitas campanhas de promoção da reciclagem que passaram na televisão e que ficaram na memória de muitos. Parte do sucesso da reciclagem também se deve a eles. Assim como a aposta ganha da Sociedade Ponto Verde, com os protagonistas destes spots televisivos, cresceu o número de famílias que fazem reciclagem. Já estás a filmar? Do amarelo. Embalagens no verde. Nas embalagens. É isso tudo.
vida, ponha todas as suas embalagens usadas e vazias num ecoponto. E se você se enganar, não há nenhum problema. Enquanto chegou o ecoponto doméstico. Um ecoponto pequeno, que cabe em qualquer pequeno lugar. Porque assim vai ser muito mais fácil separar as embalagens usadas sem o mais pequeno esforço. Porque todos nós sabemos que pequenos gestos hoje fazem uma grande diferença amanhã. E por mais pequeno que ele seja, vai sempre poder encontrá-lo em qualquer hiper ou supermercado. Um ecoponto em ponto pequeno. O boião foi para o verde. Com a breca, o que se passou não leva o careca. O boião de compota agora é uma garrafa. Toda a nota! O cartão e o plástico reciclado são os mais jeitosos lá do mercado. E a lata de atum, quem diria? Hoje é para-lamas na bicicleta da minha tia. As embalagens que vão para o ecoponto têm sempre um final feliz. Começa hoje mesmo a fazer parte desta história, separando todas as embalagens usadas e vazias. Quando eu comecei a separar, eu era deste tamanho, pequeno. Mas isso foi há muito tempo. Anos. Agora as minhas pernas são muito maiores. E não me custa muito ir ao ecoponto. Os meus braços cresceram. Fiquei mais forte. Estou mais maduro. Consigo levar mais embalagens. Sei mais coisas. Sei que não posso ter preguiça. Posso pedir uma coisa? Põe um ecoponto amarelo. Tá. Vês? É fácil. Prometo que me porto bem. E faço os trabalhos de casa. Faça mais esta. Amarelo. Peço por tudo. Olha que rico verde. Era o sonho que eu tinha. Faça-nos a vontade e ponha todas as embalagens de vidro no ecoponto verde. É rápido! Por favor. Faz-me essa gentileza. Faz? Eu gosto muito de ti. Faça-nos a vontade e ponha todas as embalagens de cartão no ecoponto azul. Afinal, mimar o ambiente não o estraga. Uma mensagem da Sociedade Ponto Verde. As campanhas, nomeadamente as campanhas televisivas, tiveram um papel importante também nesta sensibilização, sobretudo dos mais novos e também dos mais velhos, para a reciclagem e para cuidar do ambiente. Ana, isto fez-me lembrar uma outra questão, que é a forma também como é que os médias se têm envolvido neste trabalho, junto com as associações, e até que ponto poderiam fazer mais do que aquilo que fazem, não sei. Qual é a sua opinião? Eu julgo, sem dúvida, poderiam sempre fazer mais. Apesar de ter, eu julgo que uma das coisas importantes é a questão das parcerias. Sem dúvida que é uma excelente sinergia para se tentar trabalhar as questões do ambiente, mas eu acho que ainda falta trabalhar muito, pelo menos em termos dos mídia, a questão ambiental. Houve uma altura em que se falava muito, mesmo em termos da imprensa, e de repente deixarmos de ter, existiam várias revistas de ambiente e de repente deixaram de existir. Existe uma ou outra revista que são feitas apenas para algumas associações, mesmo em termos de televisão existe um ou outro programa. Portanto, a comunicação social está menos interessada nesta altura, nesta temática? Eu não sei temática? se é menos interessada, mas se calhar existem outras questões que acabam por ser prioritárias e eu acho que se calhar também poderia... Se os mídias começassem a se importar um bocadinho mais com a questão ambiental, com certeza, se calhar a população também acabava por estar mais ligada ou associada a estas questões. Mas, por exemplo, em termos de campanha, a LPN teve, e acho que foi um boom, os anos 80 foi o boom das campanhas em termos ambientalistas e nós tivemos a campanha do Salvo o Lince da Malcata, que foi uma campanha que consideramos nós que teve um grande impacto e muitas pessoas ainda se lembram. Se calhar, julgo que as campanhas acabam por ser uma forma de juntar os cidadãos para algo em comum, que eles consideram que é comum e pertence a todos. E eu julgo que a educação ambiental deve também, que era aquilo que nós tínhamos estado aqui já todos a falar, que é a questão do envolvimento das pessoas nestas questões, dos próprios mídias também se envolverem, sentirem que é algo que é deles, ou seja, tudo o que é relativamente ao ambiente, seja na área dos resíduos, seja na área da floresta, da biodiversidade, acho que todos se devem envolver e cada um à sua maneira. E os mídias acabam por ter um grande impacto e acho que uns de uma maneira ou de outra acabam por ajudar. E sobre a educação ambiental nas cidades, nomeadamente em meio urbano, qual acha para si que deve ser o trabalho a fazer?
Eu julgo que, para além das escolas, sem dúvida que tem sido feito em qualquer cidade, seja nas grandes cidades ou nas cidades mais pequenas, as escolas estão sempre envolvidas nas várias questões ambientais, até para fazer muita ligação aos projetos que estão a decorrer. Eu estou o exemplo, por exemplo, dos projetos que a LPN tem em termos de conservação da natureza. Muitos deles não são em grandes cidades, são em cidades mais pequenas, mas é importante que exista um grande trabalho de educação ambiental com as escolas para as pessoas, os residentes, os moradores locais, consigam perceber o porquê de nós estarmos a atuar naquela região, a importância, o que é que eles poderão fazer e depois tentar de alguma forma transmitir aos mais velhos e através dos jovens, dos mais novos, trazerem informação para os mais velhos. Mas nas grandes cidades existem várias questões que, para além das habituais, poderão ser abordadas, e eu acho que aqui se calhar cabe a cada uma das entidades dar o primeiro passo, porque na escola já está a ser feito, mas eu julgo que nas grandes cidades devem-se envolver as restantes faixas etárias, que a meu ver, eu julgo que quando nós pensamos que é a partir dos mais novos que chegamos a todos, não é bem assim, que às vezes os mais velhos até gostam das atividades, que às vezes muitas delas são lúdicas, mas acabam por ser os primeiros, se calhar, até a aderir. Estou a pensar, por exemplo, nos casos de ações de voluntariado, por exemplo, um Paddy Paper. Nós organizamos Paddy Papers, por exemplo, para a questão da mobilidade sustentável. E é engraçado ver que lá está, a questão da competição, mas aqui de uma forma saudável, nós fazemos, é uma competição entre equipas, não é? E aqui não recebem nenhum prémio a não ser a satisfação de terem cumprido as várias etapas e de terem aprendido através dos desafios que são colocados. Como é que funcionam esses Paddy Papers? Por exemplo, nós realizamos, e vamos realizar agora um dia de 21 de setembro, mas os que nós temos realizado em termos de mobilidade, realizamos o 21 de setembro. O 21 de setembro vai ser em Guimarães, aqui para o norte. Nós estamos a pensar Porto Guimarães e achamos que este ano, como Guimarães é a cidade europeia do desporto, achamos que seria uma boa oportunidade de realizar em Guimarães. E o que se pretende fazer é, num conjunto na cidade, ou seja, levamos as pessoas a percorrer a cidade. Ao longo das várias etapas são criados vários desafios, todas sobre o tema. As pessoas acabam por perceber, atuando, envolvendo-se na atividade, vão acabar por perceber as dificuldades não só que existe numa cidade em que não existe uma mobilidade sustentável, e aqui também focar a questão das acessibilidades. Juntamos sempre a questão da mobilidade com a questão das acessibilidades. E criamos desafios, por exemplo, no caso das acessibilidades, criamos alguns desafios. Imagino que agora, numa determinada etapa, umas pessoas têm que ir de cadeira de rodas fazer um percurso, outras vão com umas muletas, outras vão a pé. Ou seja, tentar levar as pessoas a perceberem na pele quais é que são as dificuldades, porque eu acho que só mesmo envolvendo-se, era aquilo que nós estávamos a dizer, só mesmo envolvendo-se na situação, estando na situação, é que as pessoas acabam por assimilar e interiorizar aquilo que tanta informação lhes chega. E acontece não só nesta temática, mas toda a temática do ambiente. É necessário as pessoas viverem na pele. E eu acho que hoje em dia, até por exemplo, estas atividades que são lúdicas e são para os mais velhos, os mais novos, os mais velhos, isso acaba por estarem todos envolvidos. Mas até para os mais velhos, quando nós pensamos em educação ambiental, pensamos em atividades muito divertidas para os mais novos, mas os mais velhos adoram e deliram com estas atividades. E acho que sim, pode sempre fazer de uma forma divertida. Joaquim, queria acrescentar coisas a isto, nomeadamente em relação às cidades, e eu sei que depois quero falar de um outro projeto, falamos já a seguir. Mas o vosso trabalho passa também pelas cidades em concreto e por temáticas ligadas com o meio urbano? Sim, eu gostaria portanto, de deixar aqui algum ponto relativamente a este aspecto e outro relativamente à questão da comunicação social. Sim, portanto, tendo essa oportunidade, bem, claro. Muito resumidamente relativamente à comunicação social, pois eu penso que há aqui algumas dificuldades que podem ser ultrapassadas a três frentes. Uma é naturalmente ao nível político, portanto, e quando houve realmente um grande trabalho em termos de comunicação social sobre as questões ligadas ao ambiente, foi quando, nos anos 80, 90, realmente também houve um investimento político nas questões da educação ambiental. Tínhamos um Instituto de Promoção Ambiental que organizava um Encontro Nacional de Educação Ambiental, uma Mostra Nacional de Projetos de Educação Ambiental. Portanto, na prática, a comunicação social, seguindo a agenda política, como segue sempre, acabou por se envolver muito também com esse tema, porque era um tema que estava... Exatamente. Então, há um trabalho que tem que ser feito, efetivamente, a nível de política, de uma estratégia nacional de educação ambiental que não existe e que foi
falada já 7 vezes durante vários governos, sempre que iria ser implementada, iria ser trabalhada uma estratégia, e aí penso que pode ajudar muito a trazer as questões ambientais para a opinião pública e para o debate público. Outra questão, naturalmente, é uma aproximação da própria comunicação social, porque também são atores sociais, são cidadãos, não é? Portanto, além da profissão, além do aspecto profissional, são cidadãos e, como tal, esta responsabilização também a nível pessoal para trazer estes temas, e daqui naturalmente felicitar o programa Sociedade Civil por ter muito presente estes temas que são de grande atualidade. E outra também, de alguma forma, as próprias organizações, portanto, que também têm que trabalhar, não estão preparadas para terem um gabinete de comunicação, para terem uma assessoria ao nível da comunicação. E então também nós próprios, ao nível das organizações, exceto organizações que já têm um impacto nacional, como a Quercus, como a LPN, portanto, uma tradição de presença com a comunicação social, pois há outras associações, como a ASPE, até a nível local, não é? E a nível local. Até a nível local, e que nós também trabalhamos muito. É mais difícil, com certeza, muitas vezes conseguir esse contacto com a comunicação social, mas há sempre os meios locais também. Sim, nós incentivamos muito que esta questão das escolas, das associações locais, a promoverem, quanto mais não seja, divulgarem. Nós estamos a fazer esta atividade. Mas há um outro meio muito importante que é a internet, não é? Que também facilita. Também pode ajudar muito. Sim. Portanto, essa era uma reflexão que deixava. Relativamente aos projetos e à cidade, era importante aqui neste aspecto também desmistificarmos esta questão da educação ambiental, que os temas socioambientais devem ser trazidos também ao debate e à educação ambiental. Portanto, temos reforçado muito porque é importante a questão da reaproximação à natureza, mas a sociedade acaba por ser um laboratório, portanto, para as questões da educação ambiental. Foram aqui referidas algumas, os espaços verdes, os equipamentos, como o projeto aqui do Porto, de reunir e articular as diferentes atividades ao nível dos equipamentos, a questão da mobilidade, das acessibilidades. Nós temos uma experiência, um exemplo em Aveiro, portanto, com a Cidade Amiga das Crianças, portanto, um grupo de trabalho que envolve da Câmara, a Universidade, associações locais, instituições de solidariedade social, que estão a aproveitar um pouco um espaço de participação jovem, que é a Assembleia Jovem Municipal, onde são debatidos e trazidos alguns temas e algumas preocupações para esses jovens, e estamos a desencadear alguns mecanismos no sentido de estes próprios jovens se conseguirem organizar e as problemáticas que eles identificam poder depois serem trabalhadas e criados subgrupos de trabalho para desenvolver essas iniciativas. Temos, por exemplo, a questão das acessibilidades, uma escola num projeto que acompanhou um voluntário com dificuldades de mobilidade, portanto com deficiência motora, e acompanhou no percurso de casa à escola. E realmente verificou-se que ele entra num passeio, depois quer voltar porque não existe o percurso para ele poder andar na sua cadeira de rodas, tem que voltar atrás porque depois é muito alto, já não encontra nenhum local para sair. Quer ir ao banco, por exemplo, tem que ir a rastejar, tem que sair da sua cadeira, tem que ir a rastejar para chegar à caixa multibanco. Portanto, estes jovens que também são do ensino especial acompanharam, portanto, este voluntário com deficiência motora. Foram à procura dos obstáculos. Exatamente. E vão eles próprios alertar o banco para esta problemática. A junta também se a nível das crianças, mesmo com pessoas que não têm dificuldades especiais de mobilidade. Também. Projetos na cidade, por exemplo, muito resumidamente, promover o uso da bicicleta e arranjar equipas que possam acompanhar as crianças de casa até à escola. Existem alguns projetos europeus desta natureza que realmente incentivar o uso dos transportes alternativos e da bicicleta, mesmo como algo que satisfaz, algo que motiva as pessoas para usar. Era desse projeto que me queria falar, Joaquim, não? Não, é outro depois. Então vai ter que me falar já, senão daqui a pouco já não tem tempo. Dois aspectos. Um é o programa É a Aventuras, portanto é um programa que pretende aos fins de semana aproximar a criança e famílias da natureza, portanto... Esse programa vai funcionar agora no verão? Temos a funcionar também no verão, portanto vamos em Monsanto, com a ocupação de tempos livres através de atividades... Monsanto? Monsanto Lisboa.
Monsanto de Lisboa. Portanto, nós temos a sede da Associação, da Áspia, em Lisboa, temos um núcleo funcionário em Lisboa, temos Aveiro, Monção, Porto e Bragança. Portanto, isso são fins de semana fora de casa, não é? Exatamente. Feitos em família, em zonas mais próximas de espaço naturais, natural. não é? Sim. Mas isso também... vai ser feito durante o verão todo? Sim, vamos sempre que haja grupos interessados, portanto, a Associação Como é que as tem... pessoas se inscrevem, se quiserem fazer esses fins de semana? Através do e-mail, portanto, aspia@aspia.org ou... na Associação, não é? Sim, portanto, através do site da Associação. A Associação Portuguesa de Educação Ambiental. www.aspia.org. E não é só nas matas, pois não? Vão fazer isso? Não, temos também programas, este espaço é há aventuras fora de portas, portanto, na cidade, é há aventuras nas dunas, na praia. Temos no dia 24 de agosto e convidamos, portanto, todos os que se queiram associar e ter uma atividade, uma experiência diferente, portanto, pessoas que estejam próximos da Praia da Torreira, portanto, Concelho de Mortosa, perto de Aveiro. Portanto, vai ser um trabalho no âmbito da Bandeira Azul, portanto, o programa de educação ambiental da Bandeira Azul do município. Portanto, vamos ter inicialmente uma iniciação à fotografia de natureza, portanto, um fotógrafo de natureza vai dar algumas ideias de como se pode fazer fotografia da natureza e depois criar equipas, famílias, portanto, intergeracionais, desde os mais novos até aos avós, para poderem identificar alguns aspectos na praia, ambientais e culturais, e fazer fotografia dessas situações que depois traduzam o aspecto positivo e o que as pessoas ou estes grupos gostaram nesta região, portanto, alguns é aberto à comunidade local, mas também aos veraneantes, portanto, quem quiser vir passar o fim de semana, 24 e 25 de agosto, à Praia da Torreira, vai ter esta possibilidade. Depois vamos fazer um concurso de fotografia, portanto, vamos utilizar essas fotografias destes grupos e fazer um concurso que depois poderá ser uma exposição itinerante ao nível de fotografia de natureza. Portanto, é, no fundo, o aproximar e o valorizar o património. E é uma forma também de passar o dia diferente, não é? E de aprender alguma coisa. Pedro, eu gostava que deixasse também, porque estamos quase no final, algumas ideias lá para casa, para os nossos espectadores, de coisas que possam fazer este verão, ligadas com a educação ambiental. O que é que sugeria? Ora bem, fazendo um bocadinho de publicidade, nós na escola também temos várias iniciativas de cursos de verão, academia de férias, em que estes temas do ambiente também são tratados. Isso é para quem, esses cursos? Para toda a gente que queira? Os cursos de verão são para todas as idades, para todas as idades. A academia de férias é especificamente para os alunos do secundário. Mas também queria chamar a atenção para um programa que é nacional e que eu acho que é muito rico em termos de atividades, que é o Ciência Viva no Verão. Se as pessoas fizerem uma pesquisa na internet, encontram facilmente. E há atividades por todo o país, e desde questões ligadas à biodiversidade, a muitos outros temas, atividades lúdicas. Podem, inclusive, escolher os temas que gostarem mais, não é? O que acharem mais interessantes. E tem um programa que vai, penso eu, até setembro, com imensas atividades. E de resto é desafiar as pessoas, não é preciso ter uma atividade organizada, é porem-se a caminho, irem conhecer um espaço natural, fazer uma caminhada. Eu estou a ver aí o livro, não quero antecipar, que vai ser... O Segredo de Compostela? Exatamente, que é o Caminho de Santiago, é uma das possibilidades. Para mim, se falarmos em resultados da educação ambiental, eu vejo, por exemplo, o número de pessoas que estão cada vez mais a aderir ao Caminho de Santiago, que trocam férias nas Caraíbas pela simplicidade, pelo contacto com a natureza, de ir conhecendo lentamente e com profundidade o espaço natural, as comunidades de diferentes pessoas. Nuno, estamos mesmo no final. Tinha aqui também algumas sugestões também na sequência. A Quercus vai participar mais uma vez deste programa Ciência Viva no Verão, sobretudo na área da biologia do verão, atividades sobretudo na área da biodiversidade e da floresta, atividades que vão ser feitas fundamentalmente ao fim de semana, portanto destinam-se a pais e a filhos. Vamos ter em Lisboa, vamos ter na Guarda, vamos ter em Orem, vamos ter em Porto Alegre e vamos ter em Vila Real e, portanto, gostávamos também de convidar as pessoas a participar. O que é que se faz nesses fins de semana? Ora bem, vamos descobrir espécies que nós nem imaginávamos que existissem cá. Vamos saber conseguimos encontrá-las ou às vezes fazemos o passeio todo sem encontrar nenhuma? Às vezes pode acontecer, se falarmos de espécies de fauna, por exemplo, mas falarmos da nossa flora, que muitas vezes também é muito desconhecida. Essas estão lá, não é? Essas estão lá de certeza e, portanto, convidamos as pessoas a participar nesta iniciativa da Quercus, mas não só, porque também muitas outras entidades do norte a sul do país têm atividades muito interessantes nesta área e que temos uma boa oportunidade
com este programa Ciência Viva, de poder descobrir novos locais, novas espécies. As da Quercus estão na página da Quercus, de certeza, as pessoas podem procurá-las lá, não é? Exatamente. E podem inscrever-se lá também? Não, terão que fazer a inscrição através do programa Ciência Viva no Verão, que basta ir à internet. Estou a falar do vosso, como estava a falar antes, não é? Não. São ações que estão integradas no Ciência Viva, sim. Portanto, farão a sua inscrição através do Ciência Viva. Através do Ciência Viva. Não tem custos, são acessíveis a toda a gente e são muito interessantes e, portanto, deixo desde já o convite para que todos participem e conheçam um bocadinho melhor a nossa realidade, porque normalmente costumamos dizer que só conhecendo poderemos proteger, e é isto que nós, no fundo, queremos levar esta mensagem. Ana, e a Liga? Nós também estamos no Ciência Viva, no Biologia no Verão. Eu julgo que é uma excelente oportunidade de qualquer cidadão se envolver, ficar a conhecer não só as questões da Biologia, também da Geologia, a Astronomia, se não me engano, e acaba por apanhar, ainda vão a tempo, porque é de 15 de julho até 15 de setembro, existem várias atividades. A LPN também vai promover outras atividades ao longo do verão e também depois em setembro, por isso é uma questão de estarem atentos ao site da LPN, e eu concordo plenamente com o Pedro e com o Nuno, e julgo que o Joaquim também irá dizer o mesmo, que é, eu acho que as pessoas hoje em dia, se quiserem, eu acho que o importante é envolverem-se, elas só basta contemplarem, um bocadinho ao encontro do livro, contemplarem, participarem, fazerem atividades ao ar livre, ficarem a conhecer um bocadinho o Portugal que nós temos, a diversidade que nós temos, não só em termos E o tempo, o verão também ajuda. O Joaquim já deu as sugestões deles, já não tenho mais tempo, vou ter que avançar. Não, é só para dizer que há sempre uma atividade perto de si. Exatamente. Nas respostas dos parceiros vamos falar hoje sobre painéis solares, o custo-benefício de ter painéis solares. Olá, Eduardo, bem-vindo à Sociedade Civil. O Eduardo Maldonado está aqui a representar a Ordem dos Engenheiros e é professor, catedrático da Faculdade de Engenharia do Porto. Vamos falar de painéis solares. Antes de falarmos do custo-benefício e da importância do uso dos painéis solares, vamos explicar às pessoas o que é que são. Há vários tipos. Primeiro há os que aquecem água, e, portanto, são os chamados coletores solares térmicos. E estes que estão aqui a ver são... que eles captam calor do sol e transformam Uns transformam esse calor em... água quente. Água quente. E outros, como estes que estamos aqui a ver, é para eletricidade. São para os eletricidade. fotovoltaicos. E são diferentes uns dos outros? Parecem parecidos, assim à vista ao longe parecem iguais, mas vendo de perto são bastante diferentes. Uns têm os tubos de água... a água circula lá dentro e estes têm umas células, são perfeitamente fixos e, portanto... Nos últimos anos fomos muitas vezes incentivados a usá-los. Sim. Também por questões ambientais, por questões de poupança, etc. E como é que estamos neste momento a nível do país? Houve muita gente a investir em painéis solares? Houve muita gente a investir. Hoje há menos. Hoje investimos menos em tudo. Hoje investimos menos em tudo. Houve muita gente, houve um plano grande de promoção. Inclusive com incentivos, alguns benefícios, não é? Incentivos fiscais, no IRS, podia-se descontar. Isso acabou, entretanto, mas também há, em termos da regulamentação, para os painéis térmicos, para os que aquecem água quente, nas novas casas é obrigatório colocá-los. É obrigatório? É obrigatório. Agora já é obrigatório. É obrigatório. Não se pode construir uma casa nova sem os colocar. Quer dizer que vamos habituar-nos aos painéis solares? Sim, mas eles funcionam bem. Aí por todo lado. Há vários tipos de painéis solares, não é? Há vários tipos. Muitos tipos. Essa é uma das preocupações, imagino eu, ou um dos problemas, para quem não percebe nada de painéis solares, quando quer comprar um, como é que faz? É como qualquer também um eletrodoméstico, aos baratos e mais caros, portanto temos que escolher uma relação custo-benefício. Os mais baratos serão mais baratos, mas têm pior rendimento, portanto aquecem menos água no mesmo dia. Os que são mais caros às vezes têm, enfim, a relação às vezes não é tão linear como isso, mas aquecem mais água ou aquecem mais a água com o mesmo produto. Cada um tem que ver exatamente... Uma das questões que as pessoas colocam muitas vezes é perceber até que ponto é que o painel solar resolve o problema do aquecimento da água ou o problema da eletricidade. Não, contribui o quê? Com uma parte? Contribui com uma parte. Normalmente nós aconselhamos que um painel solar bem concebido dá 70% da energia. Os outros 30% tem que ser convencional, ou por eletricidade ou por gás. Já não é nada mau. Não, 70% é muito.
Mas o investimento que se faz também é grande. Isto só com um painel solar ou é preciso pôr mais que um? Normalmente é costume pôr um painel de 2 metros quadrados, dá para 2 pessoas. Portanto, se tiver uma família de 5 pessoas, precisa de 5 metros quadrados. E é igual em qualquer lado do país ou não? A diferença é relativamente pequena. Claro que no sul tem mais sol do que no norte. Mas eu pensei que no Algarve os painéis solares funcionavam muito melhor. Exatamente, cá em cima funcionam um bocadinho melhor. Mas a diferença não é assim tão grande como isso. Não. É relativamente equilibrado. O sol, apesar de tudo... A diferença, 800 km em termos da Terra, é uma distância muito pequenina. Isto depois é difícil de manter? A manutenção é complicada? Os painéis solares duram muito tempo? É um investimento que vale a pena nesse sentido? Um painel solar bem instalado, mas tem que ser bem instalado. Porquê que me está a dizer isso? É que nem sempre são, não é? Nem sempre são. Há muitos erros, muitas vezes. Há muito aprendiz de feiticeira a colocar painéis solares, é isso que me está a dizer? Há muito aprendiz de feiticeira, já houve mais. Felizmente agora o mercado está melhor porque há cursos de formação. Mas isso é natural, não é? Porque de repente houve um boom e é natural que não houvesse gente preparada para a procura, não é? Às vezes instalavam-se coletores, já os vi instalados a norte. E o sol não anda a norte. Portanto, é preciso realmente ter um curso e ser certificado neste momento. É uma profissão certificada. Procurar um técnico certificado para colocar o painel solar. Exatamente. É para sublinhar. Sublinhar. E depois a manutenção é fácil se ele for bem colocado? A manutenção é fácil, mas deve ser uma manutenção regular, como nós fazemos ao automóvel, como falamos. Isso é o quê? Uma manutenção regular, no caso do painel solar? Chamar uma vez por ano. Uma vez por ano para ver se está tudo bem. Digamos, uma vez por 2 em 2 anos, mas uma vez por ano é o ideal. Quanto tempo é que ele dura? Um painel solar bem mantido e de boa qualidade pode durar 15, 20 anos. 15, 20 anos. E a poupança que se faz, não é? Acaba por ser grande ou não? Normalmente paga-se os primeiros 10 anos à cabeça. Os primeiros 10 anos são o que se poupa energia. É um investimento a 10 anos. Sim, só a partir daí é que se começa a fazer uma poupança. Portanto, só se faz 5 anos de poupança, porque 5 depois a seguir tem que se comprar outro painel. Não tinha essa ideia. Tinha a ideia que a poupança era maior. Não é tanto. Não. É 50%, mas 50% de investimento é um bom investimento. E em termos mas os painéis são caros, não é? Também não toda a gente os consegue comprar. Ficam à volta de cerca de 500, 750 euros por metro quadrado. Tudo. A instalação toda, não é o painel só. Pois. Esses incentivos, entretanto, passaram. Houve uma altura até, eu não sei se isso avançou ou não, em que se falava na possibilidade de nós cedermos a nossa energia que... na parte elétrica, sim. A parte elétrica está a funcionar. Há os chamados microprodutores. Temos muitos já? Muitos mesmo. Mas é uma gota no oceano em termos de produção de energia. É uma gota, mas apesar de tudo houve uma adesão muito grande das pessoas. Há muitas dezenas de milhares, penso que até centenas de milhares de instalações por todo este país. Nós produzimos painéis destes cá ou têm que ser importados? Produzimos painéis, produzimos módulos, alguns importados, mas há uma grande fração nacional. Feito cá, Feito cá. Montada, digamos, a montagem final feita cá. Esta falta de incentivos fiscais fez com que se procurassem menos nesta altura? Sim. Ou as pessoas continuam à procura dos painéis solares? Praticamente o mercado está parado quase neste momento. Neste momento está, porque o incentivo é relativamente pequeno, não existe em termos de dedução no IRS e o preço da energia também desceu. Isto é, quando os painéis eram mais caros, o preço do quilowatt-hora produzido era mais alto que agora, o que é natural, porque o programa está concebido para dar o chamado payback, portanto, a recuperação do investimento é cerca de 8 anos. Sim. E, portanto, a partir dos 8 anos... Quer dizer que o que contou aqui mais neste boom foi precisamente essa questão financeira, provavelmente mais do que o facto das pessoas estarem conscientes que estão a contribuir para uma energia mais limpa. Eu penso que é as duas coisas. É preciso gostar e depois uma vontade de ganhar dinheiro. Eduardo, muito obrigada por nos ter trazido toda esta informação sobre os painéis solares e a forma como eles estão a ser utilizados em Portugal. Há outras notícias dos parceiros do Sociedade Civil. Vamos vê-las. A Parques de Sintra organiza a demonstração Cavalos nas Florestas de Sintra. Nesta demonstração, cavalos de raça Ardenis fazem exercícios sob comando de voz para a manutenção de áreas florestais. A demonstração acontece todas as quartas-feiras no Parque da Pena. A Comissão Europeia lança um desafio aos estudantes com mais de 18 anos a frequentar instituições de ensino de artes, jornalismo audiovisual e comunicação da União Europeia. É a campanha Concurso Migrantes na Europa que distingue trabalhos que descrevam o papel que os migrantes oriundos de países não europeus desempenham nas sociedades europeias a nível social, económico, cultural e demográfico. O período de inscrições é estendido por todo o ano. Saiba mais em ec.europa.eu.
A Fundação Portuguesa das Comunicações apresenta a exposição permanente Malaposta. Trata-se de uma reconstituição do percurso do correio passageiros numa estação de muda do século XIX. As visitas guiadas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 16 horas. A Fundação Eugênio de Almeida em Évora abre ao público a coleção de carruagens. Uma mostra que dá a conhecer as atrelagens que serviram a Casa Eugênio de Almeida entre a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX. Todos os terceiros domingos de cada mês, o Instituto de Investigação Científica Tropical de Belém promove uma visita guiada ao Jardim Botânico Tropical em Lisboa. Uma coleção viva de flora tropical e subtropical que inclui mais de 500 espécies originárias de diversos continentes. E com a agenda fechamos o programa de hoje. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde por terem vindo conversar connosco sobre educação para a sustentabilidade. Vou deixar-lhes uma sugestão de leitura no final do programa, como é habitual. Hoje um livro que já desvendamos, foi o Pedro que o desvendou, O Segredo de Compostela, de Alberto Santos. É a sugestão que fica hoje aí para casa. Como melhorar a memória é o tema do próximo Sociedade Civil. Há quem defenda que somos muito aquilo que comemos e o que comemos tem, segundo alguns estudos, influência na conservação da memória também. Até amanhã e já sabe que Sociedade Civil somos todos nós.